Bora para mais um episódio da nossa vida fitness aqui, emagrecer saudável, porque eu já perdi 20 quilos depois da minha gestação, tem 5 meses que eu dei à luz e tô firme no plano. Curte, assine, compartilha, comenta, encaminha e vamos conversar. Eu sou uma mulher de 35 anos que desde os meus 11 anos de idade eu me identifico como uma pessoa que tem compulsão alimentar. A causa da minha compulsão alimentar não foi só genética, porque na família da minha mãe, na família do meu pai, tem muita gente gordinha. Né, filho? Muita gente gordinha. Então, o que acontecia? Geneticamente falando, eu já tenho esse padrão de pessoas gordas com as quais eu convivia com hábitos não saudáveis e com pessoas que tinham uma genética para me passar disso. E faz muito sentido a pessoa ter sobrepeso porque herdou o gene assim assado dos pais, familiares. Eu não vou entrar nessas vias de meio, mas não é porque você tem o gene de gordinha que naturalmente você vai ser gordinha. Só tô te explicando que não cuidei e o gene me favoreceu ficar mais gordinha. Mas em que sentido que ele me favoreceu ficar mais gordinha? Se eu estivesse cuidando da minha alimentação, ainda assim a probabilidade de ser... eu tenho endomorfo, mesomorfo e ectomorfo. Eu sou mesomorfo. A probabilidade de você engordar com muita facilidade é muito grande, entendeu? Só que a causa do meu sobrepeso desde a minha adolescência, uma coisa da qual eu passei, que poucas pessoas sabem, que foi abuso sexual. Eu fui abusada sexualmente na minha infância. Não é uma coisa que eu quero entrar em detalhes agora. O meu filho tá aqui do lado. Mas foi uma coisa da qual eu passei e foi muito perturbadora. E a minha mãe descobriu quando eu tinha 16 anos. E a minha mãe descobriu quando eu tinha 16 anos e foi humilhante, foi... E aí eu lembro, gente, que quando eu tinha uns 8 anos, eu ia no supermercado, na cidade onde eu morava, e lá tinha um rapaz, o apelido dele eu não vou falar aqui, porque às vezes algumas pessoas vão ver e vão associar. Mas ele era muito brincalhão e ele falava assim: gente, essa menina quando crescer, ela vai ficar muito bonita. Olha que essa menina é bonita. E eu já tinha um corpo desenvolvido, porque na época eu já sofria esse abuso. Eu sofria esse abuso e não conseguia contar pra minha mãe. E aí, eu já era corpuda, eu já tava sendo traumatizada e eu ficava escutando isso das pessoas. O que aconteceu? Por medo, por uma forma de me preservar, de me proteger, por medo disso, comecei a comer mais, propositalmente, pra ficar gordinha, feia e me proteger. Nisso, eu desencadeei sobrepeso, doença emocional, baixa autoestima. Eu precisava me sentir segura, e aí eu fui desenvolvendo esse peso a mais pra esconder o verdadeiro formato do meu corpo. E tem um Instagram que eu sigo, até aquele cara, Elton Euler, e ele fala muito disso. O corpo explica. A mulher que foi abusada, essa capa de gordura pra ela é uma capa de proteção. Olha pra você ver, eu sabia que eu queria ficar gordinha pra ficar feia e começava a comer mais. E essa capa de gordura, eu vim carregando ela por muitos anos comigo, porque ela era o meu escudo protecional. E eu não associava isso. Eu não conectava isso com o meu verdadeiro problema. Eu demorei muito tempo, aí depois eu comecei assim. Aí eu nunca quis fazer terapia e tal. E por um tempo, a coisa mais engraçada, eu ocultei da minha cabeça, na minha mente, que eu tinha engordado para me proteger do pedófilo que me abusava, para me proteger dos demais homens. E eu comecei a lutar na balança com peso. E comecei a fazer um exame de consciência. Aí eu resgatei isso na minha cabeça. Olha pra você ver, gente. Eu não tinha consciência disso mais. Tava lá escondido. E eu nem lembrava. Toda uma vida sofrendo por causa disso. Me culpando que as pessoas conseguiam ter um corpo legal e eu não. E eu fui entender isso depois dos meus 30 anos. Aline, você se vitimizou a vida inteira. Eu era uma vítima sem saber que eu era vítima. Até eu entender o que é o vitimismo. Gente, mas aqui, ó, tô falando que... eu tô me fazendo vítima do meu... Não. É que... O que eu coloquei na minha cabeça? Muitas mulheres são abusadas. Muitas mulheres foram abusadas. E eu ficava naquela raiva, aquela revolta. E, por que eu seria a pessoa escolhida a não passar por isso? Entendeu? Quando eu comecei a entender que muitas outras mulheres dividiam dessa dor, que estavam praticamente na mesma situação que eu comecei a ficar mais forte, até outra ótica, sobre a situação do abuso. E hoje eu sou uma pessoa que me alimenta melhor. Hoje eu ainda continuo com antidepressivos, mas eu já controlei bastante isso. Mas é um assunto que falar ainda me traz algumas brechas emocionais. Mas eu já desculpei quem fez isso, a pessoa já até morreu. E hoje eu tô em busca de um corpo melhor,
Eu entendo quando eu vou comer, que aquilo é uma emoção minha que tá atrás da comida, não é que eu queira, que eu esteja com aquela fome. Então eu passei a trabalhar de outra forma minha mentalidade para que ela possa me ajudar a chegar no corpo que eu quero, no corpo que eu preciso. A saúde da mulher, ela vai muito além dessas práticas alimentares, ela vai além de reposição hormonal, ela vai além de treino diário. A mulher, hoje eu entendo isso, ela precisa de um conjunto de vivências, de rotina, para que ela se sinta devidamente bem. Aí o que eu comecei a alinhar? Alimentação, observação emocional, a prática da atividade física para controlar minha ansiedade, a prática da atividade física para eu dormir melhor, não precisar tanto de medicação, entendeu? E é isso. Hoje eu já me permiti ter filhos, tinha medo de ter filhos, não ser uma boa mãe por causa desses traumas, tinha medo de ter filhos e não recuperar o corpo de antes. Eu já estou recuperando meu corpo de antes de ter filhos. E vida que segue. Me sinto uma mulher muito feliz hoje, apesar dessas coisas que eu já passei. E me sinto muito amada por Deus também. É isso, gente. Compartilha, curte, assina, comenta, tá?